Papo Mineiro hoje, numa prosa de turismo e de eventos, com o gestor Tony Sando, graduado em administração de empresas. Ele hoje tem 3 importantes cargos, é membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, então já é um imortal, presidente executivo já há 18 anos do São Paulo Convention Visitors Bureau, e também presidente da Unidestino. Então, ele vai contar essa história toda, a sua história pessoal, e também essa história de Convention, de Unidestino e da Academia Brasileira. Seja bem-vindo, Tony. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso e nós que agradecemos para ouvir sua história, né? Sempre bom ouvir a história de gente que faz e acontece. Então, hoje a palavra é sua. Opa, vamos embora. Então, o meu nome é Tony, eu trabalho desde os meus 13 anos, né? Nasci numa família humilde, uma família que a gente precisava trabalhar para ajudar o orçamento doméstico, e nasci na periferia de São Paulo. Na época em que nós trabalhávamos com 13, 14 anos, já podia. Hoje, menor aprendiz é acima de 16, tem uma série de dificuldades, né? Mas a gente, naquela época, trabalhava. Com 14 anos, era office boy de um banco, né, do Comind. Fui office boy, fui auxiliar de escritório, fui arquivista e auxiliar técnico em seguros. Aí, com 18 anos, eu entrei na faculdade. Era para eu ter entrado na Faculdade de Belas Artes, mas acabei não passando. Por que Belas Artes? Por que Belas Artes? Eu queria ser artista plástico. A administração veio por acaso. Eu prestei vestibular. Aí, na segunda fase do vestibular, eu tive um amigo que morreu. Acabei não indo no vestibular na segunda fase e acabei perdendo o semestre. Aí entrei com uma administração, né, que era a opção que tinha na época. Assim que eu entrei na faculdade, surgiu uma oportunidade de estágio em marketing em um outro banco. E aí eu não tive dúvidas, pedi demissão, né? Naquela época pedi demissão, carteira assinada já era uma coisa. Meu pai, que era um ferramenteiro mecânico, não entendia direito o que queria dizer, né? O que queria dizer marketing, o que era ser estágio. Mas, enfim, eu fui para ser estagiário num banco, Banco Noroeste, e como estagiário trabalhei em produto, trabalhei em relações institucionais, trabalhei com seguros, com cartão de crédito, e fiquei lá no Banco Noroeste por uns 7 anos. Do Banco Noroeste, uma diretora de RH tinha ido para o Banco Nacional, e eu fazia todo o trabalho de comunicação interna do endomarketing, e ela me procurou e falou assim: olha, precisamos de uma pessoa com teu perfil no Banco Nacional. E para lá eu fui. Então, trabalhei no Comind, no Banco Noroeste, fui para o Banco Nacional. No Banco Nacional, trabalhei em marketing, trabalhei em produtos, trabalhei na operação, fui responsável por algumas agências bancárias dentro de empresas, né, o que nós chamávamos de PABs, postos de atendimento bancário, era uma estrutura toda própria. Trabalhei no cartão de crédito, no que a gente chama de cartões co-branded, que são cartões afinidades, né? Cartão da Varig, cartão do Estadão, cartão da revista Cláudia. Era uma época que cartões associados a alguma marca, eles geravam valor agregado para quem tinha o cartão. E fiquei lá no banco até o banco ser vendido, né, para o Unibanco. E continuei pelo Unibanco, né, Nacional by Unibanco. E no Unibanco também cuidei lá da área de marketing e cartões de crédito. Então, minha primeira fase de vida, Hernani, foi mercado financeiro. No mercado financeiro, eu tive a oportunidade de trabalhar em operações, em vendas, em produtos, em marketing. Praticamente essa foi a minha escola que o mercado financeiro... Em relacionamento, que é muito importante, né? Total, né? Total. A gente aprende mais nessa questão, né? E nessa fase de vida, eu fiz a faculdade de administração de empresas na Universidade de São Judas, e fiz alguns cursos técnicos, até na ABVB, né, que tem uma tradição na área, tinha lá a Fundação Brasileira de Marketing, eu fiz um curso de marketing e nunca fiquei preso a não olhar a oportunidade, quer dizer, mesmo
tentando ajudar em casa, tentando trabalhar de dia, estudando à noite. Eu nunca desisti de trabalhar muito seriamente para que pudesse ter uma oportunidade de ajudar cada vez mais minha família. Então, Claro. foi isso que eu fiz nessa primeira fase. Casei cedo, casei com 23 anos, meu primeiro casamento. E depois que eu estava lá no Banco Nacional e Unibanco, surgiu uma oportunidade de entrar no grupo Accor, na hotelaria. Já tinha alguns executivos nossos que eram do Banco Nacional que passaram para o grupo Accor, e eu fui um deles, né, que seguiu a minha carreira indo para cuidar do marketing das redes hoteleiras do grupo Accor, que era Parthenon, Mercury, Novotel, Sofitel, Ibis. E aí foi uma nova escola. Eu saí do mercado financeiro e passei para o mercado da hotelaria. Eu desconhecia, mas eu fiz meu curso de pós-graduação, fiz meu curso de gestão empresarial na Getúlio Vargas, fiz outros cursos de especialização e consegui me atualizar e seguir em frente essa carreira. Da hotelaria, um dos nossos diretores de operações, Orlando de Souza, assumiu a presidência do Convention Bureau de São Paulo, e aí surgiu a oportunidade de entrar para o Convention Bureau. A Cor, tendo um representante dela numa associação como a nossa, que é uma fundação, tinha que trazer aqui um pouco do que é o espírito Accor de ser, né? De estrutura, de organização, de processos. Então, eu tive essa chance de vir para cá. E do Convention Bureau, o Orlando ficou seus 4 anos como diretor-presidente. Passou depois mais 4 presidentes aqui, né? Passou Annie Morrissey, da Grupo Atlântica, passou Guilherme Paulos, da CVC, passou o Juan Pablo, da Reed, acabou de passar o Raul Susbach, da Shopping Guatemi, e hoje temos aqui o Fernando, do Sheraton, que é o nosso presidente de conselho. E eu sou um presidente executivo contratado com uma equipe da qual eu faço a administração dessa entidade. Paralelo a isso, nós criamos a Unidestino, a União Nacional de Convention Bureaus, numa feira lá na WTM, e desde então eu sou um executivo aqui na fundação, que aqui é uma fundação, né? E na Unidestino eu sou presidente eleito, na qual eu trabalho para agregar valor aos Convention Bureaus do Brasil todo, ter uma representatividade, trabalhar em programas de capacitação para que todo mundo possa ter a mesma linguagem, a mesma leitura do que é o Convention Bureau, que você conhece bem, né? A gente que trabalha em Convention tem que estar o tempo todo se atualizando e integrando os demais colegas aí de destinos para estar acertando aí a vinda de mais visitantes para o destino. Então, em termos de carreira profissional, foi isso. Eu comecei cedo, trabalhei boa parte da minha vida no mercado financeiro, uma outra parte na hotelaria e uma grande parte aqui no São Paulo Convention Visitors Bureau. Que é o terceiro setor, né? É o terceiro setor. Né? Mercado hoteleiro, mercado financeiro e terceiro setor. E, paralelo a isso, eu fui professor do Senac durante 2, 3 anos, né, na área de eventos, gestão de eventos. Dei aula de pós-graduação na Metodista por um período e fiz minha MBA em gestão empresarial. Então, eu estou aqui, continuo aqui trabalhando, estudando, me atualizando o tempo todo e participando aqui dos conselhos nacional, conselho estadual, conselho municipal de turismo, porque dentro da nossa atividade é isso, você tem que estar envolvido na relação institucional e na relação de resultados. São os mantenedores, os nossos associados que nos pagam para estar gerando negócios para eles. Paralelo a isso, a gente precisa olhar o todo. E os Convention Bureaus são praticamente uma entidade multissetorial, uma entidade de marketing. Né? Enquanto as associações trabalham para defender os seus interesses, né? A BH para os hotéis, FOB para as redes, a Brasel para restaurante, a BOC para organizadores, o BRAF para promotores de feiras. O nosso trabalho enquanto Convention Bureau é trabalhar para promover o destino. E no destino congrega todos esses setores. Então, a gente acaba tendo uma visão muito ampla de cada setor e juntando todos eles na mesma mesa, com o objetivo de gerar resultado, aumentar fluxo de visitantes e trazer dinheiro para o destino. Tony, eu sabia da sua passagem pela área financeira, né? Mas não sabia que você tinha sido da Cornell. Então é bom, que é uma experiência muito válida, né? Uma empresa gigante, uma
a gente percebe que é uma empresa que favorece muitas experiências, né? Isso é importante, né? E foi importante também para você se encaixar dentro do turismo, né? E perceber que hoje ninguém vem sem, ninguém, vamos dizer assim, vive sem os eventos, né? Em todos os setores. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente percebe. Mas queria saber um pouco de você o seguinte: você chegou a mais ou menos 18 anos aí na Fundação 25 de Janeiro, é isso mesmo, né? Isso. Que é o aniversário de São Paulo, né? E há 18 anos atrás, como é que você via e hoje como é que você vê esse Olha, trabalho? quando eu entrei aqui na fundação, eu não tinha a menor ideia do que era o terceiro setor, né? A gente tinha pouco envolvimento com as associações. Foi numa reunião com o Firmino Antônio, que era o presidente da holding do Grupo Accor, que ele convocou todos, eram 100 homens chaves, né? Eu fazia parte desse grupo de homens chaves. Tinha uma reunião por ano, onde ele reunia ticket restaurante, incentive house, calção vagão de travel, hotelaria e todas as empresas que faziam parte do grupo. E numa dessas reuniões, o Firmino Antônio questionou qual era a participação que cada executivo tinha no terceiro setor, qual era o seu envolvimento dentro de uma associação. E poucos levantaram a mão. E aí ele fez uma convocação. Ele convocou de que cada executivo estratégico da empresa pudesse estar envolvido e participasse de associações que tivesse algum resultado direto ao nosso negócio. Com isso, ele propunha que a gente pudesse agregar valor a uma associação pelo conhecimento das bases que a gente tinha numa multinacional como o Grupo Accor e, ao mesmo tempo, também se envolvesse. Na medida que as pessoas não fazem parte de uma associação, alguém está tomando decisões que não necessariamente são boas e são positivas para o negócio. Então, é importante o envolvimento do empresário na associação. A gente sempre fala, é como participar de reunião de condomínio. Se você não participa de uma reunião de condomínio do seu prédio, alguém vai decidir colocar um vaso horrível na porta do teu prédio e você vai ter que pagar o boleto para ter aquele vaso. A associação é mais ou menos isso. E aí, dessa convocação, todos saíram e se instalaram em alguma associação, começaram a participar. Foi aí que nasceu esse envolvimento do Orlando com o São Paulo Convention Bureau e que, na consequência disso, eu era o gerente geral de marketing da Accor, eu tinha muito o perfil de que o Convention precisava para estar aqui. E por aqui eu vim e acabei ficando. A experiência aqui foi sensacional, porque a gente conseguiu conviver e entender como é que a cadeia produtiva de eventos se relaciona com a cadeia produtiva de turismo. São duas cadeias produtivas. Uma que tem feira, que tem organizador, que tem montador, que tem pintor, que tem audiovisual, que tem uma série de serviços. E você tem a cadeia do turismo, do restaurante, da hospitalidade, dos centros de convenções, do centros culturais. E essas duas redes, elas se relacionam desde que haja um agente que intercale elas. E o papel no Convention Bureau praticamente é esse, né? De estar inserindo todos dentro do mesmo negócio. A gente sabe quem precisa e sabe quem compra. A partir do momento que você sabe quem precisa e quem quer, você consegue criar leads disso. E foi aí que a gente conseguiu obter uma experiência muito grande nesse envolvimento de Convention Bureau. A proposta original era participar de uma gestão de um presidente e depois voltar para o mercado. Mas acabou que cada presidente que foi assumindo a gestão aqui da fundação, dentro do conselho de administração, acabou propondo e convidando para que a gente permanecesse. E a equipe que faz parte do Convention Bureau, quanto mais antiga, melhor, porque ela tem um conhecimento da história. O Convention Bureau trabalha a médio e longo prazo. O Convention Bureau trabalha para um evento que vai acontecer daqui a 5 anos. Então, ao ter uma equipe tradicional, uma equipe que conhece os movimentos, ela consegue plantar a semente, consegue regar a terra e consegue ver os frutos florescerem no trabalho que foi criado na sua semeadura. Esse é o trabalho do Convention Bureau. Tanto que a nossa equipe aqui é uma equipe que você conhece bem, né? Tivemos a Elizabeth Sorrentino, que trabalhou com a gente há muito tempo, que veio a falecer, mas temos aqui a Helenice, temos a Tassiane, temos a Aline, temos a Kelly, temos o Fábio, pessoas que estão comigo há mais de 10 anos, né? E a Helenice está desde que eu entrei, foi a primeira executiva que eu contratei aqui na casa. Por quê? Porque é assim que a gente consegue ter uma visão clara
de eventos que são itinerantes, que estão acontecendo pelo Brasil e pelo mundo, e que uma hora pode vir a ser sediado aqui em São Paulo, ou sediado em outro destino, onde a gente tem convention bureaus instalados. Mas acho que a experiência é muito gratificante, conhecer esse mercado de eventos e saber como se começa uma prospecção até a hora que ela acontece. Foi o caso do Congresso Mundial do Rotary, por exemplo. A gente começou em 2005, um evento que aconteceu aqui em São Paulo em 2014, com 40 mil pessoas do mundo todo. E para ter esse evento aqui, eu fui para a Austrália conhecer o Congresso, eu fui para Portugal conhecer o Congresso, comecei a participar das reuniões de rotarianos, na qual hoje também sou membro do Rotary. Ou seja, a gente se envolve, conhece, se aprofunda, porque o que a gente quer deixar para um destino é um legado, né? Um legado de que pessoas que vieram aqui retornarão, inclusive. E para isso você precisa ter toda uma cadeia produtiva aí envolvida e um conselho de administração, membros associados, todos comprometidos com a causa. É muito difícil manter uma organização, é muito difícil se manter no mercado associativista, porque o brasileiro não é associativo. O brasileiro olha muito para ele e para o negócio dele, não participa do todo. Tem uma dificuldade de entender isso. E aí o nosso trabalho é evangelizar, estar o tempo todo mostrando a importância que é fazer parte do terceiro setor, a importância que é se envolver e a importância do trabalho, que fazendo bem, beneficia muita gente. Às vezes tem empresas que querem entrar numa associação, num convention bureau, esperando resultado a curto prazo. É melhor nem entrar, né? Porque o quinhão, a participação dele é contribuir para que a máquina toda se beneficie, para que uma pessoa que veio para São Paulo, que foi aí para Belo Horizonte, ela pode não ter um contato direto com o executivo de um convention bureau, mas com certeza ela pode ter tido contato com algum material que o convention bureau deixou pelos 4 cantos do mundo. É um portfólio, é um folheto, é um anúncio, é uma comunicação, ou alguém que veio para um evento e voltou e comentou com alguém. Ou seja, o nosso trabalho é difícil mensurar, porque ele é como uma nuvem, né, que ele se espalha por aí e as pessoas observam em algum momento, elas têm contato com isso. Então, é muito gratificante trabalhar numa organização como essa. E no Eu nosso acho muito caso, importante, uma coisa que você disse é muito importante isso, né? Porque os conventos começaram com uma entidade presidencial, né? E continua, não tem dúvida que continua com bons presidentes, passando pessoas inteligentes, mas quem dá continuidade ao trabalho de um convênio é o seu executivo, né? Ele que sabe as operações, o que está sendo tramado, o que está sendo prospectado, o que vem lá para frente, porque é um olhar para o passado, vendo o que aconteceu, e um olhar também para o futuro, né? Os presidentes passam, né? Uma gestão, 2 gestões, né? Mas o executivo continua, então pode dar esse trabalho de continuidade. É verdade, e é uma tendência, eu que acompanho muito as entidades, né, participo lá do G20, do Conselho Nacional da CNC e de outras entidades, né, de grupos de entidades, a gente observa muito claramente quando uma entidade tem um executivo ou quando uma entidade tem um presidente eleito que se faz por executivo. A hora que um presidente eleito se faz por executivo, ele tem que ter uma opção. Ele cuida dos negócios dele, ou ele cuida dos negócios dos outros. E aí não consegue fazer as duas coisas bem feitas. Conheço muito presidente que foi eleito em organizações e que ele deixou o negócio dele de lado e perdeu dinheiro e perdeu o negócio. Por quê? Porque ele desconcentra dos objetivos fins dele. O papel do conselho é orientar. O papel do conselho é cobrar aquilo que foi proposto. Aqui a gente tem reuniões em dezembro e em janeiro, que até chegar à conclusão de qual é o plano do ano. Uma vez definido qual é o planejamento do ano, as nossas reuniões mensais com o conselho, elas são muito mais informais, de trocar ideias do que está acontecendo nos setores onde cada um representa, do que praticamente prestar conta das atividades da entidade, porque elas já estão em rota, elas já estão sendo feitas e as equipes já têm contrato de gestão e compromisso de entregar o que foi proposto. Hoje, nas organizações, a gente tem muitos exemplos positivos. Você tem o Eduardo Sanovics na ABAR, você tem o Marco na CLIA,
você tem a Carol Negra no Sindipat, você tem a Ana Bizelli no Resort Brasil, você tem Orlando de Souza no FOB, ou seja, tem uma série de executivos de mercado que estão atuando diretamente nas entidades e faz com que essas entidades elas consigam evoluir, elas consigam entregar o que se propõe e, ao mesmo tempo, para os seus associados, ela demonstra o que ela está gerando, né, em suas atividades, que está beneficiando alguém que está pagando por isso. Por isso, a nossa recomendação sempre foi essa. Uma entidade tem que ter um executivo que o grupo de conselho precisa ter confiança e deixar com que ele trabalhe. Senão, você tem grupos empresários que todos são muito bem-sucedidos e cada um acha que a sua opinião é melhor do que a outra. E acaba dando opiniões e que, na rota de uma atividade, as sugestões de opiniões durante o jogo, elas não funcionam, né? Porque senão você começa a desviar o foco a todo momento. Por isso da importância do planejamento, por isso da importância em homologar em ata quais são os planos para que a equipe possa trabalhar no ano todo, obviamente com revisões quando surgem problemas, mas que aí a gente trabalha com liberdade e corre atrás. Depois da pandemia, muito mais ainda, né? Porque você precisa resgatar aqueles que ficaram no caminho, né? Quantos empresários ficaram perdidos no caminho que agora precisam retomar. E para retomar, estando aliado a uma organização que possa ajudá-lo a expor o seu trabalho, a apresentar o seu trabalho para o mercado, é muito importante. Não tem dúvida. E aí surgiu a Unidestino, né? Está com quantos anos a Unidestino? Olha só, a Unidestino começou em 2015, numa WTM, né? Que nós vamos ter agora, daqui 15 dias, tem de novo aqui em São Paulo. Foi uma conversa entre alguns convention bureaus que queriam ter um grupo que fosse representativo, mas, mais do que tudo, que se unissem em prol do mesmo tema. Todo mundo, na sua região, onde tem um convention bureau, tem as suas dificuldades de sobrevivência, tem a sua dificuldade de arrecadação, tem a dificuldade de que cada grupo de gestores de conselho pensam de forma diferente. E era muito importante os conventions terem algum lugar onde pudesse se reunir, trocar ideias, gerar relacionamento e trocar experiências. Tanto que a gente vai ter um congresso agora, que a gente chama de Unicongresso, já vai ter o 6º, e a proposta não é trazer político, a proposta não é trazer gente de fora para falar o que tem que ser feito ou não. A proposta é sempre reunir apenas os associados da Unidestino para ficar trocando ideias sobre o que fez certo, o que fez errado, o que podia melhorar. Tem um prêmio de cases entre os conventions, para cada um ir lá no palco e mostrar qual foi o seu case de sucesso, para que os outros copiem, para que os outros aprimorem, para que os outros se evoluem e se desenvolvam. Então, a proposta da ONU é que ninguém fique dentro de uma ilha. A proposta da ONU é que junte todos para debater sobre as mesmas causas. E tem sido bacana. A gente tem hoje 50 convention bureaus. Essa própria tendência de mudar o nome de convention bureau para Visit, né? Tem Visit Iguaçu, tem Visit São Paulo, ou Salvador Destination, São José dos Campos Destination. É uma própria evolução do que é um convention bureau, onde o convention bureau, na sua essência, trabalha para captar eventos, e quando você coloca uma marca que tem mais a ver com o público final, como Visit e Destination, é para falar com o público final. Tem conventions que não trabalham na captação de eventos, mas ele é muito importante, junto com a Secretaria Municipal de Turismo, para promover o destino. Então, essas novas nomenclaturas, elas contribuem bastante para que possa ampliar, possa dar ressonância, né, na comunicação. Aqui em São Paulo, por exemplo, Hernani, a gente fez uma parceria com o governo de São Paulo, com a Secretaria de Turismo do Estado, e criamos uma campanha juntas, né, São Paulo para Todos. E aí, tanto o Convention Bureau quanto a Secretaria de Turismo utilizam a mesma campanha. E quem assina é Visite São Paulo, visitesaopaulo.com. Porque para quem tem interesse em vir um destino, ele tem que ter um site muito fácil, uma leitura fácil e que uma marca que simplifica muito qual é o objetivo dela. No caso do Visite, traz isso assim no bate-pronto. E é o trabalho que a gente realiza. Quer dizer, está envolvido tanto aqui é uma fundação estadual, né? Então está envolvido tanto no estado quanto na cidade ou nas cidades para promover o destino. Que praticamente é isso, né? A missão de um convention bureau, na sua essência,
é aumentar o fluxo de visitantes no destino. Para isso, ela precisa captar eventos, precisa promover o destino, precisa criar programas de capacitação. Tudo isso junto e misturado é o que faz o Convention Bureau ser ativo e ser relevante para a sociedade. E a hora que a gente traz a Unidestino para trabalhar e integrar tudo isso, é um papel extremamente importante, né? Ela não é uma entidade política, é uma entidade muito mais com cunho de profissionalização do setor e de relacionamento entre as partes. Isso mesmo. E aí também surge, né, que você hoje é membro da Academia Brasileira de Turismo e Eventos, é isso? Né? De eventos e turismo. Eu tenho a cadeira número 22. A academia é muito interessante, né? A academia são 40 membros que são eleitos pelos acadêmicos, a entrada de mais um, quando alguém parte dessa para uma melhor, né? Os 40 são integrados, né? Não entra mais pessoas, né? São só 40 cadeiras, que é muito inspirado na Academia Brasileira de Letras e demais academias. Ela é um grupo que muitos profissionais, empresários, que fizeram muita história no Brasil. E reunir com esses empresários, com esses executivos, é sempre um aprendizado, né? Eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. A gente tem o professor Mário Beni, a gente tem Sérgio Junqueira, a gente tem... tivemos o Heraldo por muitos anos, tivemos a Adenauer de Natal, temos a Érica Drummond de Belo Horizonte. A gente tem pessoas no Brasil todo e que é um grupo muito seleto. E a proposta da academia é contribuir com a sua história, com a sua experiência. Ela não é uma associação política, não é uma associação... É uma associação que ela tem muito mais objetivos de congregar seus acadêmicos e participar quando chamado de pautas nacionais relevantes que possa trazer sua experiência. E então é um privilégio muito grande fazer parte desse grupo. Muito bem. E isso, então, só acha lugar quando algum vai fazer a viagem. Exatamente. Exatamente. Mas muito bom, deve ser muito bom, porque essa troca de experiência deve ser muita gente interessante lá. Depois até quero saber quem está mais por lá, porque às vezes é interessante também conhecer um pouco das experiências das pessoas que estão lá, né? São legados que estão lá, não é verdade? Hoje o nosso presidente é o Sérgio Junqueira. Sim. Com certeza é uma pessoa muito, muito boa para ser... É um amigo de muitos anos, né? Um amigo de muitos anos, né? E uma pessoa que também continua aí firme, né? Fazendo o seu Prêmio Caio e outras coisas mais, né? É interessante que o pessoal não parou. O pessoal continua. Acho que o segredo de tudo é ser abnegado, né? A gente não tem que ficar olhando o passado e nem origem, o que a gente tem que olhar para frente. O que a gente tem que se empenhar é o que eu posso agregar, para que eu vim nessa vida, o que eu estou fazendo por aqui, quer dizer, quem eu estou ajudando, né? E o tempo todo a gente está com predisposição em trabalhar cada vez melhor. A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre estudando, sempre obtendo conhecimento, sempre lendo muito, para que a gente possa ajudar quem está com a gente e, ao mesmo tempo, também para a gente se ajudar, para a gente melhorar enquanto ser humano, enquanto cidadão. Claro que na nossa trajetória a gente tem muitos acertos e muitos erros, mas a gente tem que aprender com os erros e evoluir. E estar numa posição dessa, né, a gente está na função, a gente não é a função. Então, a gente tem que ter a humildade de entender também que a gente tem que estar sempre abrindo porta para que outros possam dar continuidade na nossa atividade, no nosso trabalho e nas nossas propostas. E com isso estimula a gente a continuar trabalhando. Acho que a gente que tem família, tem filho, que a gente quer dar sempre um espaço melhor para eles, a gente tem que fazer o máximo possível para que todo mundo possa estar estabilizado e tendo suas perspectivas e referências, né? Não tem o que a gente tem aqui seus, no nosso contexto. Seus filhos já estão... Algum deu uma continuidade ao seu trabalho também ou não? Estão em outras áreas? Eu tenho 2 filhos mais velhos, um é publicitário, o outro trabalha com filosofia, com educação, e 2 pequenos que ainda estão na fase de entender o que é a vida. Está na fase de brincar. Está na fase de brincar. E aqui na nossa organização a gente está com 20 profissionais, né? Que também de vários níveis e várias fases de vida.
Recentemente a gente liberou a Cíntia, que era a nossa diretora de eventos, para ir para a Embratur, nessa turma nova que está compondo essa nova estrutura. Para a gente também é um motivo de orgulho, porque a gente conseguiu formar uma pessoa para que pudesse contribuir a nível federal, né, para que a gente possa contribuir para todos, inclusive para a indústria de conventions bureaus, né, que é um trabalho demais, é um trabalho que a Vanisa também está lá envolvida, e faz com que todo mundo esteja empenhado. O que a gente está olhando precisamos ter entusiasmo, precisamos ter energia e precisamos ter esperança. E quem constrói essa esperança somos nós, né? Nós temos essa responsabilidade por estar sentado numa cadeira que tem, de certa forma, lideranças setoriais. Então, eu encaro isso muito mais com responsabilidade, e para isso a gente tem trabalhado aí de uma forma bem séria para que a gente possa contribuir para o todo. Muito bem. Nosso tempo está terminando. Você quer deixar alguma mensagem específica? Olha, Dani, obrigado pelo privilégio de a gente estar conversando, estar participando aí do seu programa. É sempre bom a gente estar trocando ideias, né? E é sempre bom a gente estar aqui expondo qual é a importância de uma entidade como Conventions, como Vistos Bureaus, dentro do mercado, né? É um trabalho que eu já estou atuando há muitos anos, que você também atua há algumas décadas, e isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade, né? De novo, a responsabilidade de formar pessoas para dar continuidade ao nosso legado, né? E contribuir para que o destino possa aumentar o número de seus visitantes através de eventos, através do lazer, através de uma vida social, familiar, e ter lá alguma sementinha que fomos nós que participamos e induzimos com que ela conhecesse o nosso destino. Então, essa é a nossa proposta e, ao mesmo tempo, esse é o nosso privilégio, né? O que a gente sempre fala nas apresentações que a gente faz, somos agentes da prosperidade de vida, da prosperidade financeira e da prosperidade espiritual. Então, se a gente puder conciliar tudo isso juntos, com certeza cumprimos uma grande missão aqui na Terra. Muito bom, viu? Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí pela sua história, e que continua, né? Felizmente continua, mas muitos mais anos aí pela frente, porque felizmente hoje a gente está com saúde, e essa é uma área que hoje nos preserve mais anos para frente, né? Muito obrigado, Tony, e um grande abraço para você. Obrigado, eu que agradeço. Tivemos, então, aí o administrador, o gestor Tony Sando, do São Paulo Convention, e ele contou um pouco da Unidestino, contou também da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, e é sempre um trabalho exemplar que a gente acompanha há anos e que a gente, às vezes, tenta, vamos dizer assim, copiar e adaptar tudo aquilo de bom para cada um de nossos destinos. Forte abraço a todos e até o próximo Papo Mineiro.